Bom dia, eu me chamo Jaqueline, sou psicóloga, formada pela UF em Niterói, no Rio, especialista em oncologia e em cuidados paliativos pelo INCA e atualmente mestrando em bioética. E hoje eu fui convidada para poder participar do último dia da jornada e trazer para vocês um pouco sobre o papel da psicologia dentro do diagnóstico e do tratamento do câncer de mama. Então, para iniciar, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente já ir aquecendo um pouquinho, já ir refletindo com um pouco mais de profundidade, é pensar em quem é essa pessoa que está recebendo esse diagnóstico, que está suspeitando que está com câncer, né? Eu botei pessoa até para poder a gente pensar um pouco mais além, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de câncer de mama, a gente associa ao câncer de mama na mulher, mas a gente sabe que existe também o câncer de mama no homem e o câncer de mama nas mulheres trans, então a gente precisa tentar abarcar um pouco mais de pessoas quando a gente pensa na prevenção do câncer de mama. E aí, justamente, as primeiras perguntas que a gente tem que lidar diante de um contato com um paciente, com uma pessoa que está recebendo diagnóstico, que está suspeitando, que tem um nódulo ali, que está tentando identificar o que é justamente quem é essa pessoa, né? Ela é uma mulher que tem um trabalho, que tem filhos, é um homem que descobriu uma doença que não é tão frequente, é uma mulher trans, é uma mulher negra de periferia, que teve muita dificuldade para acessar um diagnóstico, e descobriu a doença avançada. Quem é essa pessoa que está diante de nós? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente começa a entrar nesse cenário e com essa população. Porque o câncer é uma doença, mas a gente está diante de uma pessoa e a gente precisa sempre trazer essa dimensão da pessoa para esse tratamento, para esse diagnóstico, enfim, para todo esse procedimento. Principalmente porque desde essa suspeita do câncer, existem muitas mudanças que vão acontecendo no corpo. Desde o primeiro nódulo até todo o restante do tratamento, mudanças serão a coisa mais frequente, né? E existe, então, muitas vezes uma sensação de ruptura dessa vida que a pessoa tinha, né? Desse cotidiano. E aí, justamente, a pessoa precisa se reorganizar muitas vezes, se adaptar, ressignificar muitas coisas, porque as coisas não vão ser mais como eram antes. Ela vai precisar passar por algum tipo de processo de mudança, a família vai precisar se reorganizar, atividades novas vão ser incluídas, atividades antigas talvez deixem de ser possíveis, né? Alguma limitação talvez aconteça, né? Um pouco de autonomia, da funcionalidade, enfim. E aí justamente esse aumento da necessidade de uma ajuda, né? De outras pessoas, mas também essa mudança toda que vai acontecendo, desde o diagnóstico até o início do tratamento, depois do tratamento, isso tudo gera uma diferença na vida da mulher, na vida da pessoa que está com câncer de mama. Então, a gente justamente precisa pensar em qual vai ser essa experiência de adoecimento que essa pessoa vai viver, né? Isso não acontece do nada, isso não acontece simplesmente pelo diagnóstico ou pelos sintomas, mas quanto isso impacta na vida da pessoa, o quanto isso modifica a rotina e todas as coisas que a pessoa vivenciava ou vivencia na própria vida. E a primeira coisa que chama atenção no caso do câncer é que, para além de ser uma doença em si, não é qualquer doença. Né? Quando a gente pensa na palavra câncer, as primeiras coisas que vêm à cabeça muitas vezes nossa, uma sentença de morte, é uma imagem muito negativa da doença. Né? Você pensa em várias coisas que são assustadoras. Você dificilmente alguém que tem pouco contato com essa área vai ter uma expectativa boa da doença, né? E aí, por justamente ser uma doença com muito valor simbólico, muitas representações, é uma doença que tem um peso social, um peso pessoal, né? Quando você percebe que você está doente daquilo, vem muitas coisas na cabeça, vem uma certa, justamente essa sensação de desestabilização, né? Quando a gente fala do diagnóstico, muitas pessoas trazem, a sensação que eu tive era que o chão tinha se aberto aos meus pés, né? Abriu um buraco, tudo ficou preto, minha cabeça rodou, porque é muito difícil explicar o que está acontecendo. É uma sensação de realmente de que tudo virou um caos, né? Uma sensação de caos interno. E ainda no câncer de mama, pensando no câncer de mama da mulher, você tem um adicional de que a perda da mama é uma perda muito simbólica, né? O feminino está muito ligado
a mama. A gente tem a mama como representações de várias formas de feminino, né? Feminino erótico, feminino da maternidade, própria imagem corporal, a própria autoestima, tudo isso muito atrelado a uma parte do corpo que está se vendo ali fragilizada, se vendo ali alvo de talvez algum tipo de procedimento, né? Então, muitas vezes isso vai ter algum tipo de reação, né? A pessoa não vai receber uma notícia dessa e ficar normal. Pode até ser que aconteça, mas é mais difícil, né? Então, de qualquer forma, algum sentimento vai ser mobilizado. Mesmo que a pessoa não se desorganize emocionalmente, ela vai precisar mobilizar algum sentimento para poder enfrentar a doença, né? Para poder ir lá fazer o tratamento. Então, existe algum tipo de mobilização emocional. E justamente a ideia é que a gente possa ajudar as pessoas a atravessar esse momento diante de tantas coisas que vão sendo, que vão decorrendo ao longo do tempo. Né? Então, os principais que a gente percebe, né, dessas mobilizações emocionais é a questão da autoestima, que pode diminuir, uma grande preocupação com as alterações na imagem corporal, que é uma coisa muito razoável, né? E o próprio medo da morte, que pode aparecer dependendo do estado da doença, dependendo do estado da pessoa. E aí, justamente, o câncer ainda tem uma outra diferença, talvez, de outras doenças, que é o fato de que não só a doença tem uma carga negativa de representação social, de representação simbólica, mas o próprio tratamento também tem. Né? Então, dificilmente você vai ouvir alguém falando do tratamento como se ele fosse um tratamento tranquilo, como se fosse um tratamento que você fica suave. Né? Muitas vezes você tem justamente o contrário. Né? A gente fala das metáforas da guerra, né? Que chamam o paciente de guerreiro, a ideia de que você está fazendo uma quimioterapia que é um bombardeio, enfim, você tem toda essa simbologia em volta de um tratamento de uma doença que também torna as coisas mais ainda simbolicamente pesadas, né? E os tratamentos realmente são agressivos, são invasivos, então uma coisa meio que colabora com a outra. Então tudo isso, mesmo que tenha objetivo curativo, mesmo que melhore a qualidade de vida, mesmo que cure a doença, as pessoas ainda assim vão ficar fragilizadas. Por quê? Porque de qualquer forma o tratamento em si, a doença em si, eles escancaram para as pessoas uma certa vulnerabilidade, né? Então, a gente se percebe mais frágil, se percebe dependente de outras pessoas, se percebe com alterações corporais, às vezes não consegue mais fazer as coisas que fazia antes. Então, tudo isso pesa muito na hora de você receber esse diagnóstico, ter que lidar com esse início de tratamento, principalmente, e depois vai tendo algum tipo de adaptação, de organização, as coisas vão ficando um pouco mais organizadas, digamos assim, né? E aí as coisas talvez fiquem um pouco menos difíceis, mas ainda assim é um processo que exige que a pessoa se coloque muito, né? E aí quando a gente pensa no cuidado dessa pessoa, muito importante que a gente não se limite à questão da doença e às alterações físicas provocadas pela doença ou pelo tratamento, apesar de ser também muito importante. Né? Eu pontuei aí 6 dimensões, pelo menos, para a gente poder pensar no que é possível com relação a esses pacientes, no que a gente precisa estar sempre atento quando a gente está diante das pessoas com câncer de mama. Né? A dimensão física em si, a psicológica é muito importante, né? E impacta muito no tratamento. Existem pesquisas que falam até da questão do aumento da sobrevida por poder ter esse estímulo e essa questão de você conseguir produzir um tratamento um pouco melhor e aumentar a qualidade de vida pelo tratamento psicológico. Né? Um paciente com depressão, um paciente com transtorno de ansiedade, ele vai ter muito mais dificuldade de enfrentar um tratamento do que um paciente sem essas condições. Né? Então a gente precisa fazer esse suporte também à questão psicológica, a gente não pode deixar isso de lado. As próprias questões sociais, né, que impactam diretamente, é a falta de um trabalho, crianças pequenas que têm que cuidar, ou então outras questões sociais que podem atravessar, morar em lugares de difícil acesso, enfim. Todas essas questões vão atravessar também o tratamento. A espiritualidade, para algumas pessoas, não atrelada só à religião, mas esse contato com algum tipo de sagrado, alguma crença, ou a ausência de crença, mas com uma sensação de alguma expectativa de sentido, né, que a vida tenha um significado, que a vida tenha uma importância, um propósito, isso também precisa ser levado em conta, porque isso justamente vai fazer com que a pessoa tenha algum tipo de adesão ao tratamento, afinal de contas, uma pessoa que não espera nada da vida, ela dificilmente vai se sentir motivada a fazer um tratamento oncológico. Então, justamente a ideia de que pegar essa dimensão faz muita diferença para poder ajudar nesse processo como um todo.
as questões culturais, né? O quanto você tem acesso a certas informações, o quanto dentro da sua comunidade, do seu ambiente familiar, você é incentivado ou não a se autocuidar, né? Ou então você não é, essas coisas todas a gente também precisa considerar. E estrutural, falando mais no ponto de vista organizacional dos serviços de saúde, né? Não só a questão do acesso ao tratamento e ao diagnóstico precoce, mas também como a pessoa vai fazer esse tratamento, se tem hospitais, se não tem ambulatórios de quimioterapia ou não. Né? A rede de saúde precisa também ter uma certa funcionalidade para que o paciente consiga chegar desde as primeiras suspeitas até o final do seu tratamento. Então, todas essas dimensões elas precisam ser abarcadas quando a gente está falando de pessoas com câncer de mama, para a gente não ficar só nessa dimensão biológica, biomédica, né, que é o que muitas vezes acaba acontecendo. E aí, já pensando justamente no que essa doença pode trazer de mudanças emocionalmente falando, a gente pode listar essas algumas, né, tem pelo menos 5 grandes grupos, né, e justamente uma das primeiras coisas que as pessoas sentem é uma sensação de que a segurança que ela tinha com relação à vida, de certa forma, é abalada. Então passa a se ter muita incerteza com as coisas, incerteza com o futuro, incerteza com se vai sofrer, se vai sentir dor, se vai ter algum outro tipo de sensação desagradável, a própria dor, né, ou outros sintomas que possam aparecer, as mudanças no próprio corpo, e inclusive incerteza com a própria vida, se vai conseguir ultrapassar essa doença ou não. Todas essas coisas podem abalar emocionalmente. É uma outra questão, principalmente para muitas pessoas, né? E quando você tem um certo tipo de imaginário, né? Da mulher cuidadora, por exemplo, a ideia da dependência é uma ideia de sofrimento, porque pensar que você era uma pessoa que fazia tudo pelos outros, que cuidava dos filhos, que cuidava da casa, que cuidava dos netos, que cuidava de todo mundo, e de repente você tem que parar isso para você receber cuidados das pessoas, muitas vezes isso causa sofrimento. Né? Também a sensação de uma perda de controle, né? De você não saber, não conseguir mais saber o que esperar da sua própria vida, de você ficar preocupada com como as coisas vão ser, porque você não consegue mais decidir por si só. Né? Você precisa da ajuda de outras pessoas, você precisa esperar o tratamento avançar, você precisa esperar a equipe te dizer o que vai acontecer, você precisa sempre estar esperando alguém dizer alguma coisa da sua vida mesmo. Então, é uma sensação de dependência que muitas vezes impacta negativamente. O próprio tratamento tem muitas reações, né? Reações emocionais, inclusive, para além da forma como a pessoa lida, existem efeitos secundários, efeitos adversos que deixam as pessoas emocionalmente alteradas, né? E remédios que potencializam ansiedade, remédios que potencializam depressão, Brain, enfim, o próprio período de Nadir. Você tem várias situações ao longo do tratamento que podem alterar cognitivo e emocionalmente as pessoas. E a gente precisa ter isso em mente também, até para a gente poder fazer um quadro diferencial. Né? Precisa saber a diferença de uma depressão aguda, de uma depressão relacionada ao quadro da doença, que a gente chama de depressão reativa, que é uma forma de reagir mais entristecida, mas que isso é uma coisa passageira, de uma depressão relacionada ao uso de alguma medicação que altera o humor, de fato. Né? O uso de alguns hormônios, essas coisas todas são muito importantes da gente poder ter essa diferença. Até para poder explicar para a pessoa o que ela está passando. Né? Uma das grandes coisas que a gente bate muito no martelo em oncologia é essa questão da psicoeducação, de você poder ajudar as pessoas a entender o que elas estão passando. Não que a gente vai dar uma aula sobre a doença, sobre o tratamento, mas que a gente possa explicar, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui que você está sentindo é esperado. Isso aqui não, isso aqui você precisa conversar com seu médico. Até porque muitas das fantasias e do sofrimento que a gente encontra é resultado dessa falta de informação ou de uma informação distorcida. Né? Então, é igual a reação que as pessoas têm com medo durante a quimioterapia. Tem muitas pessoas que têm medo da quimioterapia vermelha porque alguém disse que a quimioterapia vermelha é a pior. Mas não sabe exatamente por quê, não sabe nem qual é o nome da quimioterapia. Então, todas essas coisas a gente precisa considerar quando a gente fala do impacto emocional do tratamento. Né? As próprias questões sociais também, elas atravessam muito o emocional dos pacientes, e não só sociais no sentido de recursos sociais ou de vida social, mas também no sentido da relação com outras pessoas. Né? Então, uma das primeiras coisas que aparece como um foco de sofrimento importante é justamente o rompimento de vínculos. Né? Não é incomum as pessoas terminarem casamentos ou se verem separadas da família por algum motivo do tratamento,
E mesmo essa necessidade temporária de separação, né, que às vezes o paciente precisa ficar internado, precisa fazer algum tipo de tratamento que ela precisa ficar mais afastada dos familiares, né, então esse rompimento, às vezes temporário de vínculos, também é um foco de sofrimento. E também outras questões, né, que são relacionadas à própria interação da pessoa com o meio, né? Ela vai se ver muito mais limitada de participar de coisas que ela participava antes. E para algumas pessoas, não poder sair, não poder ir numa igreja, não poder ir numa festa, não poder ir em determinados ambientes porque está com a imunidade muito baixa ou porque não está se sentindo bem, é um foco de sofrimento também. A gente não pode ignorar isso. Assim como, claro, as próprias questões financeiras e de trabalho, né, que atravessam muito essas preocupações, né, tanto com o futuro quanto o presente, que não podem ser esquecidas como possíveis de desencadear algum tipo de reação. Né? E a própria espiritualidade como esse foco de sentido da vida. Né? E não só isso, mas também pensar nas pessoas que tinham alguma crença, como elas vão lidar com essa crença a partir da doença. Né? Algumas pessoas se agarram desesperadamente à crença, outras pessoas perdem a fé, perdem a vontade de acreditar porque elas se sentem traídas ou frustradas nessa crença. Né? A desesperança também pode aparecer. Então, todos esses quadros emocionais, quadros de reação estão relacionados à espiritualidade. A gente precisa ter isso em mente sempre. E aí, pensando no papel da psicologia diante de tudo isso, fazendo um apanhado geral, né, do que se espera que a gente possa contribuir, a primeira coisa é a ideia de que a gente vai tentar ajudar a paciente a encontrar algum tipo de bem-estar, né, que ela possa se sentir acolhida, que ela possa se sentir segura em algum espaço, né, e que ajude ela a identificar essas situações que estão causando sofrimento e como a gente pode melhorar isso, como a gente pode elaborar isso de alguma forma e que isso seja o menos sofrido possível, né, atravessar por toda essa doença. E justamente permitir essa expressão desse sofrimento que muitas vezes na família ou na sociedade a gente não tem tanto espaço, né? O discurso da guerreira, do guerreiro, é um discurso que muitas vezes faz com que as pessoas não se sintam validadas a se sentir cansadas, a se sentir sofridas, né? Porque você ser guerreiro meio que você tem que esconder os seus momentos de fraqueza. Então esse imaginário do guerreiro é um imaginário que às vezes coloca um peso muito grande no paciente. E aí justamente ter esse espaço onde ele pode dizer, nossa, mas eu tô cansado, eu não aguento mais fazer isso, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais tanta picada, tanto procedimento, tanto isso, tanto aquilo. Né? Dar esse espaço também é uma coisa que faz muita diferença dentro do nosso trabalho. Justamente porque isso ajuda as pessoas a elaborar essas emoções e a poder manejar esse sofrimento de uma forma diferente, né? Quanto mais a gente consegue falar sobre certos sentimentos, sobre coisas que estão acontecendo, mais muda a nossa perspectiva sobre eles. Né? A gente consegue entender um pouco o que está acontecendo e colocar isso de forma mais organizada, talvez. Né? Você vai conseguindo repensar e às vezes até encontrar formas de lidar diferentes. A nossa abordagem, como eu disse, pode ser nesse ponto de trabalhar com as informações, ser mais psicoeducativa, né? Mas também a gente pode trabalhar com a ideia de prevenção e com a própria terapia em si. A gente não se limita só ao processo terapêutico, a gente trabalha desde o pré-diagnóstico, né? E aí é exatamente isso que a gente está falando hoje, tipo, vir aqui falar com vocês sobre o câncer de mama é uma forma de trabalho de prevenção. Então a gente vai trabalhar desde antes do diagnóstico até depois do diagnóstico, até depois da doença, se possível, né? Se você for pensar no trabalho do luto, às vezes até depois da doença mesmo. E a ideia é pensar nessa construção desses vínculos com esses pacientes, poder mostrar nossa disponibilidade, poder escutar as suas queixas, as suas demandas, tentar ajudá-lo a atravessar esse momento, né? Sempre tentando manter o melhor possível a questão do sigilo, ter um espaço acolhedor, um espaço que a gente chama de setting, né? Que é um espaço concreto, físico, mas também um espaço simbólico, digamos assim, né? Que é muito da relação que a gente constrói. Tentar manter o máximo possível da dignidade da pessoa, que ela não se sinta invadida em sua privacidade. Se ela estiver num ambiente com outras pessoas, tentar manter o máximo possível de respeito e de consideração pelo que ela está falando, tentar pedir para as pessoas que não tiverem necessidade de estar presentes se afastar, enfim. A gente vai tentar organizar esse ambiente, porque estou trazendo isso porque muitas vezes a gente na internação hospitalar não consegue ter uma divisão assim de espaços tão separada, né, quanto talvez no ambulatório. Então, muitas vezes
essa organização a gente tem que meio que se virar para poder fazer com que o paciente se sinta confortável sem as informações, as coisas que ele quer dizer em segredo, digamos assim, sejam compartilhadas em excesso com outras pessoas. Né? A ideia é que isso não aconteça. E pensar justamente com esse paciente, com essa família, quais são os recursos de enfrentamento, né? Quais são as formas com que a pessoa está lidando com a doença, poder ajudar nesse processo, pensar em quais foram as perdas que ela teve, se ela teve alguma, se ela não teve, se ela não se considera em uma perda, né? Até mesmo em processo de luto, como a gente chama, e poder caminhar junto com isso, e não só trabalhar do ponto de vista da psicologia, mas poder também trabalhar com a equipe multiprofissional, né? Tanto trabalhando junto mesmo, concretamente, como às vezes oferecendo suportes mais específicos, né? Às vezes o serviço de psicologia faz mais funcionamento de interconsulta, ou talvez alguma coisa mais pontual, né? E um outro ponto muito importante é a questão da mediação da comunicação, né? Que a gente muitas vezes vai ser chamado a ajudar nesse processo e melhorar esse relacionamento entre a equipe, o paciente e a família. Então, pensando desse trabalho dentro das etapas do tratamento, a gente vai desde o pré-diagnóstico e o diagnóstico, como eu falei, né? Começando por esse processo de elaboração das coisas que estão mudando, desse primeiro impacto, né, do diagnóstico. A gente chama muitas vezes de momento de crise, porque justamente é uma coisa que a pessoa às vezes nunca imaginava que ia passar, que não estava esperando, que ela não tem uma forma automática de lidar com isso, né? Uma coisa que muitas vezes vai acontecer e ela vai ter que respirar fundo e ver como é que vai ser. Então a gente ajuda a caminhar nesse momento. Com relação às cirurgias, a gente pode trabalhar tanto pré-cirurgia como no pós-operatório, justamente para pensar nessas alterações corporais e nas alterações emocionais que vão aparecer por causa do procedimento. No pré é muito a expectativa, né, uma certa, digamos assim, uma preparação para a cirurgia. E no pós, mais esse processo de readaptação, reorganização da vida, lidar com as mudanças, né, todo esse caminho. Em quimioterapia e radioterapia, né, a gente tem um acompanhamento que pode ocorrer tanto durante a QT, né, em específico, na radioterapia não dá para ser, mas em momentos próximos, né, então a pessoa está aguardando a QT, está aguardando a radioterapia, a gente pode ir lá fazer algum tipo de abordagem. Justamente para poder ajudar nesse processo de tratamento, e aí tanto com a psicoeducação, né, trabalhando muito desses sintomas que são esperados, explicando às vezes como é o procedimento, porque muitos pacientes chegam com muito medo, com muitas fantasias, com muitas ideias que não tem nada a ver com o que vai acontecer, e aí a gente vai lá e ajuda a pessoa a entender de fato o que vai acontecer, e isso diminui um pouco essa sensação de ansiedade e de medo do procedimento, né? E também trabalhar a questão da imagem corporal e do autoestima. Durante a remissão, muito além do trabalho que a gente faz em si, né, da psicoterapia em si, mas é muito voltado para essa questão de uma reorganização para voltar à vida, digamos assim, né, o retorno a algumas atividades, a recuperação, entender alguns limites novos que foram impostos, né, muitas vezes as pessoas ficam com algum tipo de sequela, é comum que algumas mulheres tenham um movimento do braço limitado, isso atrapalha algumas atividades do dia a dia, então poder pensar em toda essa reorganização para essa vida, né? E no caso da progressão de doença, que às vezes pode ocorrer também, ou de uma doença já muito avançada, é pensar que muitas vezes a pessoa está diante de, como muitos falam, né, que é como se fosse um segundo diagnóstico. Poder fazer esse acompanhamento, esse suporte emocional durante todo o processo do que vai vir a partir de então. E aí fica a pergunta, né, diante de todas essas coisas que acontecem, se é possível ter qualidade de vida no câncer de mama. E nós acreditamos que sim, inclusive a gente trabalha muito pensando nisso, né, que a qualidade de vida seja uma coisa alcançável e que inclusive a qualidade de vida seja a referência do paciente. Né? Não adianta eu achar que o paciente tem qualidade de vida, perguntar para ele e me disser que não tem. Né? Então é a oportunidade da pessoa poder dizer o que é importante para ela, o que ela quer na vida dela, né, e colocar isso. E para isso a gente precisa trabalhar muito de forma multidimensional, né, pegando todas aquelas dimensões que eu já trouxe, mas também multiprofissional, porque vão ter vários níveis de assistência que o paciente vai precisar, né? Não vai ser só a psicoterapia que vai ajudar, às vezes é precisa da fisioterapia também, da Nutri, da Fono, etc. Né? Você vai ter vários profissionais envolvidos com aquele cuidado para garantir um mínimo de suporte, né?
pensando nessa dimensão de integralidade do sujeito, digamos assim. E tudo isso sempre antes, durante e depois, né? Porque uma das coisas que a gente tenta muito modificar é um pensamento de que o tratamento do câncer acaba ali na quimioterapia ou na cirurgia. Não, depois que a pessoa passar por isso, ainda vai ter algumas outras coisas que ela vai precisar de suporte, né? Talvez ela precise de fisioterapia para reabilitação durante bastante tempo depois do tratamento, mesmo curada até. Né? Talvez precise de suporte de psicologia durante muito mais tempo do que só durante o tratamento. Né? Então é pensar que o depois também é importante. Né? Como é que essa pessoa vai viver a vida dela depois dessa doença? Ela precisa desse suporte. Né? E no caso dos cuidados paliativos, ela precisa também de suporte gerenciado durante todo esse momento. Né? Então a gente pensa de forma integral e de forma prolongada, não só no momento pontual ali daquele tratamento específico. Né? Também entender qual é o lugar da mama para aquela pessoa, né? Como a pessoa tem reagido àquela perda, e sempre lembrando que o papel de gênero e a questão da imagem corporal do feminino é muito importante e é muito presente, então a gente precisa dar um suporte em específico às vezes a essas questões, né? E como é que ela está lidando com a reconstrução, se fez a reconstrução, se não fez, enfim, todo esse processo, né, de modificação corporal, outras mudanças também, né, não só a mama em si, mas às vezes a perda do cabelo, enfim, outros impactos que tiveram na imagem corporal, ganho de peso, perda de peso, tudo isso faz muita diferença dentro da qualidade de vida, né, de poder dar um suporte à pessoa nesse ponto. Vários tipos de abordagem que a gente pode realizar, tanto nesse foco da autoestima e da imagem corporal, mas também da sexualidade, né, que a gente não pode esquecer que isso é um tema muito importante e que é um tema que já foi provado que ele é muito impactado, seja pelo próprio tratamento, né, muitas vezes a pessoa perde capacidade de produzir lubrificação, ou então diminui a libido, mas até mesmo pela sensação de não se sentir mais tão desejável, de não se sentir atrativa, né? Então trabalhar tudo isso, trabalhar às vezes o casal quando é possível, né? Trabalhar individualmente, trabalhar em grupo quando é possível, quando a pessoa deseja, pensar em todas essas formas da gente poder abordar esses temas sem ficar milindrado, né? Em poder falar disso, trazer isso de forma aberta, sem ter vergonha, né? Ou sem ignorar, que muitas vezes a gente não tem na nossa formação, né, essa preocupação com a sexualidade nesse ponto, né, e aí justamente poder trazer isso como um tema normal, um tema possível, ajudar a pensar nessas repercussões do tratamento, não só com o paciente, mas com toda a família e com as pessoas da família que forem acessíveis, né, muitas vezes a gente tem uma companheira, um companheiro, um filho, uma mãe, enfim, várias pessoas ali em volta que estão muito mobilizadas e que também precisam de um suporte, né? E com o paciente trabalhar sempre os seus valores, os seus sentidos de vida, o propósito da vida, né? O que a pessoa acha que é importante, por que ela está passando por esse tratamento, e em si a esperança, né? E a esperança é uma coisa muito interessante porque muitas vezes a gente pensa na esperança como a crença no milagre ou então numa coisa muito de ficar passivo, esperando que vai acontecer alguma coisa boa, né? Quando na verdade essa sensação de esperança, né, está muito ligada a uma crença de um futuro, uma crença de que coisas podem acontecer, né, que as coisas podem mudar. E aí justamente pensar na esperança como essa capacidade da pessoa de estar sempre buscando ir um pouco além do que ela está vivendo, né, sem ser uma coisa no sentido de eu tenho que me superar, mas é no sentido de eu consigo acreditar que alguma coisa vai mudar, né, de poder reforçar essa sensação de uma certa expectativa, né, desse futuro. E não precisa ser um futuro grande, né? A gente pode ter uma expectativa para daqui a 2 horas, amanhã, para a semana que vem. Né? Poder pensar em pequenas coisas que são acessíveis e que dê à pessoa alguma satisfação naquele momento ou para sequência, né? E aí, já justamente para encerrando, pensar justamente que esse acompanhamento psicológico que a gente está fazendo, o ideal é que ele seja em todas as etapas do tratamento, né? De preferência até no pré-diagnóstico. A gente sabe que muitas vezes isso não acaba não acontecendo, né? Mas a ideia seria que a gente pudesse abarcar esse processo de forma longitudinal, né? E justamente ele é uma coisa que já foi reconhecida na literatura,
na área da saúde e até socialmente mesmo, que produz uma melhora no estado geral da saúde, ele produz uma melhora para a qualidade de vida, ele produz um resultado ali efetivo naquele tratamento. Existem até relatos de acompanhamento com grupos em que você percebe até um aumento da sobrevida, porque a pessoa se sente mais motivada, com mais inspiração, digamos assim, para poder seguir as coisas que ela tem que fazer e conseguir se sentir melhor dentro do possível naquele tratamento. Né? Então, é pensar que a gente está sempre ajudando, né, a pessoa a encontrar um sentido, um significado, algum tipo de coisa que justifique para ela por que fazer o tratamento. Né? A grande dificuldade, até quando a gente pensa de novo na situação da esperança, a grande dificuldade até é lidar com pessoas que não têm mais esperança, que não têm mais expectativa. Porque justamente isso acaba chegando até talvez numa depressão, porque a pessoa não se sente ligada mais à vida. Né? Então é justamente que a gente possa fazer um movimento de acolher as pessoas e ajudá-las nesse processo de elaboração, nesse trabalho psicológico, que ela consiga lidar com as coisas de uma outra forma, ou que ela consiga atravessar com esse suporte, esse processo todo do tratamento. Né? E aí, entre as coisas que a gente percebe são a melhora do estado geral na saúde, né? E aí falando até mesmo da saúde biológica, principalmente pela questão do sistema imunológico, né? Melhora na qualidade de vida, que é notória, né? Na tolerância de alguns efeitos adversos do tratamento, e aí tanto efeitos físicos como a própria dor. A dor tem componentes emocionais muito grandes, muito reconhecidos, né? As náuseas também, né? O vômito, a náusea também passa muito pela questão emocional. A sensação de fadiga também, né? E a ansiedade e a depressão, já pensando em sintomas psíquicos, psiquiátricos, né? Que são coisas que a gente tem um peso muito grande, que durante o tratamento, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento psicólogo, psiquiátrico com o paciente, isso tem uma melhora muito positiva. Né? E, claro, isso vai impactar diretamente na adesão, né? O quanto a paciente aceita fazer o tratamento e como ela lida com esse tratamento. E também o trabalho da psicologia é muito importante na questão da comunicação de paciente, família e equipe. Né? É muito comum a gente ser chamado para mediar conflitos ou esclarecer algum tipo de problema que apareceu. Né? Mas não só isso, né? De poder pensar em formas de tornar as coisas realmente mais claras. Né? Às vezes o médico passa uma notícia para o paciente não consegue entender, mas fica com vergonha de perguntar, e ele fala para você, eu não consegui entender nada do que ele disse. E aí você vai fazendo essas pontes, né? Essa mediação mesmo, ajudando a pessoa a conseguir se expressar, a conseguir se comunicar, a equipe também a conseguir trazer as informações para o paciente, para a família, de uma forma menos técnica, mais leiga, mais clara, né? Muitas vezes a gente acaba usando jargões, usando expressões que as pessoas não conseguem entender de jeito nenhum, então ter esse cuidado de poder ajudar a equipe a poder pensar em como vai falar determinadas notícias, até mesmo notícias mais difíceis, notícias ruins, de poder organizar como é que isso vai ser dito, pensar um momento, pensar quem vai ouvir, quem vai estar junto, enfim. Né? Todo esse processo de comunicação, a psicologia está sempre muito envolvida. Justamente porque nós fomos formados para trabalhar com a palavra, então se for pensar em alguém para falar de comunicação, 90% das vezes vão chamar um psicólogo por causa disso. Né? E entender que esse cuidado ele sempre será voltado para uma pessoa em específico, né? Ele é sempre uma experiência singular. A experiência do adoecimento ela é singular na vida de cada pessoa, inclusive o momento da vida também diz muito. Né? Você ter uma doença na velhice é completamente diferente de você ter uma doença na adolescência ou no início da vida adulta ou no meio da vida adulta. Né? Então, entender que o momento da vida também é um momento que tem algum impacto, né? Isso não quer dizer, claro, que uma pessoa idosa ou que uma pessoa jovem sofra mais ou sofra menos, mas de pensar que essa etapa da vida tem alguma diferença em específico, né? Quando a gente está diante de uma pessoa adoecida. E justamente que aquela pessoa, ela vai ter o conjunto dela de significados, tanto para a vida quanto para o próprio adoecimento. Né? A forma como ela lida com o próprio corpo, a forma como ela lida com o tratamento, com os sintomas. Tem pessoas que têm muita tolerância a sintomas, tem pessoas que não têm tolerância nenhuma. Né? E entender que isso vai de uma certa capacidade individual também. Né? E não é porque a pessoa reclama com, abre aspas, qualquer dorzinha que ela está errada. Se ela tem uma tolerância à dor diferente da nossa,
ela tem, e a gente tem que cuidar disso. Né? Assim como pessoas que não têm nenhuma questão com sintomas que às vezes você não toleraria, né? Pensando na náusea. Tem pessoas que têm náusea, passa mal, vomita, fica ali e daqui a pouco tá bem. Né? Enquanto que outras, só de pensar em ficar nauseado, já fica aborrecido. E aí é justamente a gente poder lidar com essas diferenças das pessoas também, que é muito que às vezes não é tão simples, né? Porque a gente é muito treinado a manejar sintoma, né? Principalmente quem não é da área da psicologia, do serviço social, tá? É muito treinado a manejar o sintoma, né? E aí o sintoma às vezes tem um caráter tão subjetivo que você fica, tá, mas se você tá com enjoo, vou te dar o remédio para enjoo. Aí você dá o remédio, daqui a pouco a pessoa diz que ainda tá enjoado. Ou a dor. A dor é um sintoma que isso aparece muito, né? Você pensa, ah, mas eu já fiz medicação para dor e ela ainda tá com dor. Precisamos reavaliar essa dor, precisamos entender se isso é só uma dimensão, se precisa só da dimensão farmacológica. Talvez esse tratamento da dor precise incluir muitas outras coisas que não são farmacológicas, né? Talvez a farmacologia sozinha não dê conta. Então é pensar em toda essa experiência que existe até dentro dos sintomas com cada pessoa ali com câncer de mama, né? E mesmo a forma como as pessoas se relacionam, né? E aí tanto se relaciona com a equipe, como se relaciona com a família, se relaciona no meio social onde vive, no trabalho, enfim. Né? Se ela tem vínculos, se ela não tem vínculos, se ela mora sozinha, com quem ela mora, se ela tem filhos pequenos, filhos adultos, enfim. Todo isso, esse contexto da vida da pessoa isso precisa ser considerado porque isso vai afetar no resultado final desse tratamento. Isso vai afetar no processo do tratamento, inclusive. Né? E aí, para encerrar, a ideia de que quando a gente fala em Outubro Rosa, né, para além de limitar o mês a um tipo de câncer ou de pensar numa coisa muito específica, é que a gente tem o objetivo de poder trazer, né, para a população essas informações sobre o câncer de mama, poder desmistificar algumas fantasias que existem em relação a esse tipo de câncer, conscientizar no que é importante com relação ao autocuidado, fazer mamografia, enfim, buscar esse auxílio, né, no caso de uma necessidade de um diagnóstico, poder favorecer o diagnóstico precoce, mas entendendo que a gente não pode se limitar a isso a um único mês do ano, né, isso teria que ser uma coisa contínua, mas justamente o Outubro Rosa, como um efeito social, ele alcança muito mais pessoas, talvez, né, e entender que dentro disso também a gente precisa ter uma dimensão muito para além, né, de um trabalho voltado para pessoas, individualmente falando, né? Também precisa abarcar condições coletivas, precisamos abarcar mais parcelas da sociedade, criar mais formas de acesso da população aos diagnósticos e aos tratamentos. Né? Então a gente não pode se limitar também só ao trabalho pontual, né? Mas a ideia é que justamente a gente consiga lançar uma primeira luz, né, a partir desse Outubro Rosa, e a partir disso ampliar para os outros meses e para outros tipos de assistência, e que que a gente plante uma semente e depois colhe os frutos. A ideia da campanha deveria passar muito por esse campo, e acho que a gente está conseguindo fazer isso, né? A jornada é uma ótima oportunidade para isso, até mesmo para os próprios profissionais de saúde, que é uma outra coisa muito importante, né? Muitas vezes a gente na nossa formação acaba vendo coisas mais específicas ou não vê determinados tipos de situação em saúde, e aí na nossa prática a gente vai encontrar com eles e como a gente faz, né? Como eu, profissional da atenção básica, por exemplo, vou ter um paciente com suspeita de câncer, como eu faço para encaminhar esse paciente? Para onde eu mando esse paciente? O que eu faço com esse paciente? Né? Então, a oportunidade também que esse tipo de evento traz é justamente que a população e até mesmo os profissionais tenham acesso a essas informações de funcionamento, de como as coisas precisam acontecer, né, de como reconhecer mesmo o câncer. Muitas vezes falta esse reconhecimento do câncer e aí justamente com isso a gente consegue ampliar essa visão para mais pessoas e a expectativa é que a cada ano a gente consiga alcançar mais e mais pessoas e que isso repercuta positivamente com as pessoas descobrindo a doença e conseguindo tratamento cada vez mais precocemente possível. E aqui são algumas referências da apresentação. Muito obrigada. Gostei muito de participar aqui com vocês. Espero que tenha sido um bom momento, uma boa mesa. E agora eu estou ansiosa para a apresentação da Juliana.